E vamos embora para mais um dia de vídeos aqui no Raiz Tricolor. Hoje é quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026. E você vem com a gente aqui no Raiz Tricolor para a gente falar do Fluminense Vasco. Domingo já tem jogo. E é muito bom quando tá do outro lado. Depois eu te explico essa história aqui. Adrielson, a gente fala também sobre informações relativas ao próprio Fluminense, né, e a parte interna, jogadores voltando a treinar, jogadores que não têm lesão, boas notícias nesse ponto, e até uma saída praticamente confirmada do Lescano para o Olímpia. Você vai entender a manobra que o Olímpia está fazendo. Roda a vinheta. Eu sou Gabriel Amaral, se inscreva aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral. Bem, vamos lá. A gente abre aqui falando sobre a questão do zagueiro. Isso porque numa matéria lá do GE. Globo diz que o Fluminense não vai mais fazer outra proposta pelo Adrielson. Eu cheguei a falar isso aqui na época, quando saiu a notícia, de que eu respeito muito a cobertura de alguns amigos que fazem matérias jornalísticas, apuração e etc. E eu sempre tomo o cuidado aqui de falar, olha, gente, essa é a apuração de alguém e quando eu tenho a minha, eu falo, olha, e aqui tá a minha, tá? Por quê? Porque eu posso estar errado, pode ser que seja uma versão e a outra, às vezes as duas estão certas, eu sempre tomo esse cuidado. Desde o início, a informação que eu tinha era, o Fluminense julgava o valor do Adrielson muito fora da curva. Eu não tinha informação de se o Fluminense tinha feito ou não uma proposta. Mas o que era pedido era um valor em torno de 9, 10 milhões de euros pelo jogador. E eu nem falei o salário na época, mas acho que vale salientar que cerca de 3 milhões de reais era o salário do Adrielson. Ainda que fosse reduzido pela metade, Adrielson seria um dos zagueiros mais bem pagos do Brasil. Então não fazia muito sentido. E olha que eu gosto do Adrielson, tá? Acho um zagueiraço desde a época de Sport. Como eu falei, não acompanhei as últimas 2 temporadas do Adrielson para saber se ele ainda é um zagueiraço. Eu acho que ele era um zagueiraço até 2024, pelo menos ali. Então, não posso afirmar se seria uma ótima contratação. Claro, evidentemente, se eu tenho informação de que o Fluminense vai prosseguir, eu vou pesquisar um pouco mais sobre o cara. Mas como a informação desde o início que eu tive é de que o Fluminense não prosseguiria nessa situação, eu nem fui me aprofundar tanto. A informação lá do GE é que de fato não vai voltar a fazer outra proposta pelo zagueiro, né? Enquanto busca um nome de impacto para o comando de ataque, o Fluminense chegou a negociar com o Coelho do São Lourenço com uma alternativa de custo menor para oferecer uma opção a John Kennedy, só que o preço não foi tão inferior quanto se esperava e o negócio acabou encerrando. A matéria ela é intitulada bem assim: Fluminense prioriza zagueiro e centroavante para fechar a primeira janela de 2026. Eu entendo a matéria, né, a forma como foi escrita, só que e a matéria faz sentido, tá? Nenhuma crítica à matéria aqui não. É que, pra mim, hoje, a manchete é assim: Fluminense, há 15 dias, mais ou menos, né? Um pouco menos, na verdade. São 9 com 3, 12. 12, 13 dias de fechar a janela, não conseguiu efetuar as contratações de prioridade. O Fluminense não conseguiu resolver as suas prioridades. Sabe, eu passo muito por isso, acredito que boa parte do meu público aqui é masculina, né? A gente sabe pelos números. E aí você aí vai se identificar, tá? Você que é mais novo, pode ser também quando seus pais pedem você pra fazer alguma coisa, mas os maridos que estão aí, quando a esposa pede, falam assim, olha só, vai lá no mercado comprar ovo. Você vai comprar ovo aqui pra fazer um negócio. Aí você vai até o mercado, aí você passa, pega um biscoito, pega um outro negócio, pega um refrigerante, pega um sorvete, pega carne, pega tudo. Chega em casa e não trouxe o ovo. Todo mundo aí já passou por isso. Todo mundo aí já passou por isso já, tá? Também é um pequeno problema das pessoas que têm o mesmo transtorno que eu tenho. Do déficit de atenção. O Fluminense foi no mercado assim. Evidentemente que o Fluminense não esqueceu da contratação de um centroavante, né? Mas a verdade é que o Fluminense foi ao mercado, saiu ao mercado para buscar um centroavante. Na ida ao mercado, a esposa do Fluminense ligou e falou, olha, Thiago Silva foi embora, vai precisar de um zagueiro. Mas não precisa comprar daí não, porque tem um mercadinho aqui perto, a gente consegue trazer o Nino, nem que a gente compre aqui de última hora. E foi embora. E o Fluminense não trouxe centroavante. Ah não, tava muito caro, não comprei não. Comprei só as outras coisas. A janela do Fluminense é muito boa. Arana, James e Savarino,
boa. O problema é que não resolveu a principal carência do time. Dá pra poder fazer boas campanhas? Dá. Trazendo um bom zagueiro, dá pra fazer. No ano passado a gente fez boas campanhas mesmo sem centroavante. O difícil é ser campeão. Pra ser campeão vai precisar... E outra, a gente ano passado fez com um ótimo ano do Serna, um ótimo ano do Canóbio. Não tivemos o Lúcio Acosta o ano todo, mas ainda assim vai ficar difícil. Muito difícil ser campeão sem ter um centroavante. E fica muito difícil fazer boas campanhas sem ter um ótimo zagueiro. Então o Fluminense vai ao mercado dessa maneira, nesses últimos 13 dias, às pressas, igual, já que eu fiz a analogia do mercado, vou fechar a analogia, né? O Fluminense é tipo aquele cara que tá indo no mercado comprar comidas de Natal dia 24 de dezembro. Ele vai ao mercado desesperado. E todo mundo sabe que o Fluminense precisa. Então, financeiramente, tá até difícil pro Fluminense negociar também. Porque reta final de janela, o bom que estava em promoção já foi, né? Então, assim, a situação tá bem complicada pro Fluminense, cara. E eu não duvidaria do Fluminense voltar em algum nome que já tenha negociado e tentar efetivar uma contratação. Botar um pouco a mais. Essa postura, para poder fechar essa parte do vídeo, essa postura ela tem um quê de elogiável, da minha parte, que é a responsabilidade financeira. O Fluminense, toda vez que o cara custa 10 e você paga 12, você pegou 2 e jogou fora. Sempre acontece isso. Se o cara custava 10 e você pagou 12, você pegou 2 e jogou fora, e às vezes vale a pena porque você conseguiu o cara ali de 10 jogando só 2 fora, mas beleza. A questão é que os preços do que custa 1 tá custando 5, o que custa 2 tá custando 8. Então, do ponto de vista de responsabilidade financeira, joinha pro alto aqui. Eu acho positivo. Mas acho que faltou criatividade em alguns pontos, ou talvez uma permissividade para poder conseguir a contratação um pouco mais cedo. Foi muito tempo perdido dentro da novela Hulk e um erro para mim na questão do Bouanga. Se o Fluminense envia a proposta no domingo, quando o LAFC reenviou a contraproposta, o Fluminense aceita aquilo como fez só na quinta-feira, dava menos tempo para o LAFC pensar. Deu tempo, os caras pensaram e focaram no substituto. Enfim. Vamos falar de saída. Lescano, Rubem Lescano, lá no Paraguai, se crava que o Lescano está indo para o Olímpia. Só que qual que é a questão, tá? O que está travando o empréstimo do Lescano para o Olímpia? A FIFA só permite que você tenha jogadores emprestados de outro país, tem um limite nesse número. Por exemplo, o Fluminense hoje tem o Nonato emprestado, não tá mais, já tá comprado do Santos, né? Mas vamos dizer que o Fluminense pegasse por empréstimo um jogador do Boca, um jogador da LDU, um jogador do Milan, um jogador do Shakhtar Donetsk. Existe um limite, que é um limite de 6 jogadores. E o Olímpia já tem esses 6 jogadores emprestados. Então não pode ter mais. Basicamente isso é para um mecanismo para você não ter um time num país e emprestar todo mundo para outro país, né? E aí você ficar ali sem esse daqui não tem contratos e tal. Então existe esse limite. O Olímpia já tem o Romeu Benítez, o Lucas Morales, o Aníbal Tchalá, o Richard Sanchez e o Alan Rodrigues. E além desses, o sexto é o Matteo Gamarra. O zagueiro Matteo Gamarra jogou muito bem contra a gente em 2023 e 22 também, mas que no Brasil não foi bem, no Atlético Paranaense. E hoje o cenário do Matteo Gamarra, depois de não funcionar no futebol brasileiro, é ter voltado por empréstimo pelo Atlético Paranaense lá pelo Olímpia. Pro Olímpia. E aí a alternativa, segundo a informação do Bruno Ponte, um jornalista lá de Assunção, é que o Olímpia vai comprar o Matteo Gamarra e dessa maneira vai liberar, ali, né, teria só 5 emprestados e não mais 6, para poder ter o empréstimo do Rubem Lescano. Aí você pode falar bem assim, poxa Gabriel, por que ele não compra o Lescano direto? Porque o Gamarra já foi para lá, deve estar jogando bem, não estou acompanhando, e eles já avaliam que a opção de compra ou a negociação com o Atlético Paranaense vai ser mais fácil de se fazer, enquanto o Lescano seria um empréstimo e o valor considerado alto, provavelmente, já que há um ano atrás o Fluminense pagou $5 nele. Então provavelmente o valor não é tão baixo.
Há um tempo atrás eu falei aqui sobre a questão do Cerro Porteño, né, quando era o time que negociava o Lescano, sobre o Cerro ter ou não ter condições de comprar o Rubem Lescano. E eu falei, olha, ele não tem a menor condição de pagar 5 milhões de dólares porque o Cerro Porteño não faz compras desse nível. Dos últimos 5 ou 6 temporadas que tinha 2, 3 compras que não chegavam nem a 2 milhões de dólares. O Olímpia é um pouco diferente. O Olímpia é um time de maior proporção, um time de maior torcida, um time de mais dinheiro. Então não é... Mas ainda assim acredito que seja pouco provável que vendendo para o Olímpia a gente consiga vender recuperando o valor que a gente pagou. Tá? Acho que o objetivo do Lescano é jogar no futebol paraguaio, voltar a restabelecer o seu futebol e, quem sabe, até conseguir uma vaga na Copa, o que eu já acho que é pouco provável. Mas, enfim, pra gente, seria maravilhoso, que valorizaria o jogador. Vamos lá, a gente fala sobre Fluminense e Vasco, tá? Jogo do domingo, e a gente tem alguns detalhes para poder trazer. Primeiro, Guilherme Arana não teve nenhuma fratura, nem nada na sua torção do tornozelo esquerdo. Foi na torção do tornozelo dele, eu confesso que agora eu não lembro de cabeça esquerdo ou direito. Não teve nada, então o Arana desinchando, recuperando, já volta a retornar na tornozelo esquerdo mesmo. Volta às atividades nos próximos dias. Deve estar liberado ali talvez para o jogo de volta, né? Talvez para o jogo do Palmeiras na semana que vem, porque a torção não resultou numa fratura, ainda bem. Germancano, jogador voltou a treinar com bola, essencial, tá? Isso daí, já está treinando no campo, já está treinando com o grupo e neste momento, segundo a informação do GE. Globo, a estreia do Germancano na temporada está sendo debatida e não há praticamente chance nenhuma de que o Germancano jogue o jogo de ida contra o Vasco na semifinal por conta do gramado sintético. Para quem teve problema no joelho, isso se torna ainda mais grave, né? Ali o chão é mais duro e, enfim, acaba prejudicando um pouco mais até a questão de quem está se recuperando. Há a possibilidade que ele jogue até o jogo de volta, mas nesse momento o Germancano ainda seria uma opção ao Fluminense. Então, toda a calma na volta seria pouca ainda, né? Então estão se tomando cuidado, até porque a expectativa era que o Germancano voltasse para abril, né? Terminasse ali o seu tratamento por agora, voltando a treinar com bola. No meio de março tivesse liberado, só que no meio de março entra uma data FIFA. Então era mais para o meio de março. Ele está antecipando um pouco em cerca de 20 e poucos dias. Claro, no Fluminense existe o filé, existe um departamento médico que é respeitadíssimo, tá? E que tem o total controle desse tipo de situação. A gente não vê no Fluminense muitos jogadores voltando e antecipando e voltando até lesão direto. Isso não acontece muito, porque o tratamento é muito sério. A parte de fisiologia do clube, a parte de fisioterapia do clube, de preparação física. Muitos profissionais que foram criticados no Fluminense há um tempo atrás apanharam de graça, tá? Apanharam de graça. Vou dar 2 exemplos aqui, tá? Um que tá no Fluminense ainda e outro que não tá, e que nem tem a ver com essa parte aqui que eu tô falando. Mas só me lembrei disso aqui agora e acho interessante, até porque depois eu vou falar de um outro assunto ligado ao Vasco, né? Ao adversário. Foi o Marcos Seixas. Marcos Seixas hoje é preparador lá do América do México. Um cara referenciado pra cacete no Brasil, e seleção, e não sei o que. O André Jardine identificou e levou porque o cara tava insatisfeito aqui. Por quê? Porque a preparação física não era respeitada. Simplesmente não era. Deram a chave do clube, inclusive do departamento dele, um cara que estava no Fluminense há um tempão. E aí o que aconteceu? Preparação física. O time era mal preparado fisicamente, uma série de lesões. E outro também, que foi muito criticado na época do Marcos Felipe, de olha só, preparador de goleiros, André Carvalho. Referenciado aí também no Brasil todo como um excelente preparador de goleiros. E que aí eu acho muito interessante que na fase ruim do preparador de goleiro, do goleiro, ele não pega pênalti, o Marcos Felipe. Aí a culpa é do preparador de goleiros. Olha só como os goleiros são ruins. Na fase boa, ninguém lembra. O Fábio tá aí, voando nessa idade. Claro, 90% do mérito é do Fábio. Mas isso é algo também quando você conversa com pessoas do futebol, pessoas que não são leigas. Eu mesmo, por mais que tenha sido goleiro, eu me considero um leigo nessa parte também. Nunca alcei ao nível profissional, fui base no máximo. E você percebe, você ouve as pessoas falando, você percebe que é um nível diferente também. E lembrando, tá? Pra quem... André Carvalho não aprovou a contratação de Felipe Alves. Vamos para quem aprovou na época. Do lado do Vasco, a notícia do dia, né, pensando no confronto, é que Thiago Mendes, volante e um pilar ali talvez da defesa do Vasco, faz uma função no time do Diniz muito parecida com o André, né?
de ser ali o primeiro volante, é o titular que o Hugo Moura acaba sendo banco, né? Ele está fora do Vasco na semifinal do Carioca. A informação é do Rod Silvério, confesso que eu não conheço assim especificamente, mas é do podcast Cruz Maltino. Diz que o volante não deve enfrentar o Fluminense no jogo de ida, porque os exames, apesar de descartar uma lesão grave, exigem um período de recuperação pela lesão no joelho que ele teve. A condição clínica deve exigir um período de afastamento que praticamente inviabiliza a sua presença na partida. E aí eu fui ver a torcida do Vasco reclamando muito porque o Thiago Mendes jogou, né, 90 minutos contra o Maricá, um time, né, lá no dia 15 de janeiro. O Thiago Mendes jogou 90 minutos contra o Mirassol, jogou quase 90 minutos contra o Botafogo, com o Botafogo um time completamente reserva. Ele entrou no jogo contra a equipe do Boa Vista, em Bacaxá, e jogou 90 minutos contra o Volta Redonda nas quartas de final. O ponto é, ser semelhante para vocês, o Diniz usou no Carioca praticamente inteiro, sem intercalar com o Brasileirão, sem rodar o time, sem escalar time reserva no início. O time titular do Vasco. E aí o que vai acontecer agora? Aos torcedores do Vasco, desculpa por dar spoiler, mas eu tô falando isso há um tempo, gente. Preparação física não envolve só psicológico. Preparação física não só determina a vontade de ganhar. Ai, mas Gabriel, o jogador não pode jogar todos os jogos. Não, eu já cansei de fazer aqui uma comparação muito simples, que é a seguinte. Se eu te der R$1.000 para correr 1 quilômetro, você aí, que corre tanto quanto eu, um sedentário desgraçado, você vai correr 1 quilômetro para ganhar R$1.000. Se eu te der R$5.000 para correr 5 quilômetros, você vai chegar desbeiçado no final, mas você vai pegar os R$5.000. Se eu te der R$10.000 para correr 10 quilômetros, você vai chegar quase morto, mas você vai correr 10 quilômetros para pegar os R$10.000. Só que se eu te der R$1 milhão para você correr 1.000 quilômetros, você não vai conseguir. Por mais que você esteja desesperado pelo R$1 milhão. Porque existe um limite físico que o dinheiro não consegue compensar. Então, se os jogadores de hoje em dia ganham bilhões de reais, não importa. Eles não vão conseguir desempenhar fisicamente 1 bilhão de jogos. Existe um limite físico. Ou então o cara vai ficar andando dentro de campo o tempo inteiro. E aí não vai. O futebol hoje em dia está mais agressivo fisicamente. E além disso, ele tem muito mais jogos. Então, aumentou o número de jogos, aumentou o salário dos jogadores, só que os jogadores não conseguem jogar esse número todo de jogos. Pelo menos não em ritmo alto. Então, é evidente, assim, não dá pra jogar. O que tem que fazer? Rodar o time. Só que o Diniz não faz isso. Graças a Deus, tá do lado de lá dessa vez. Se inscreve, deixa o like, tamo junto. Até a próxima. Valeu!